Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse casamento do jogador Hulk com a Camila, que é sobrinha da ex-esposa do Hulk, da Irã. Antes de começar o vídeo, eu quero aqui reiterar que eu nunca acompanhei absolutamente nada sobre Hulk e essa sobrinha da Irã. Por princípios meus, nunca entrei nas notícias sobre eles, eu sempre via só manchete, nunca cliquei. Em 2019, se não me falha a memória, foi quando isso tudo explodiu. Eu fiquei sabendo, assim como todo mundo, e li a carta sórdida, cínica, que a sobrinha escreveu para a tia, que Fábia Oliveira havia postado. Depois disso, nada que fosse relacionado a eles eu nunca entrei e não me interessei, assim como não me interessa. Todavia, os dois casaram no sábado, né? No dia 4. E esse casamento trouxe muita coisa à tona, reverberou muito na mídia. E o que eu trago aqui para vocês, para a gente analisar juntos, é principalmente o fato das pessoas colocarem o nome de Deus no meio para justificarem as suas vontades, as suas atitudes inadequadas. Todos nós somos falhos, pecadores, fracos, mas a gente tem que ter decência. A gente não pode, não deve colocar o nome de Deus no meio para a gente justificar atrocidades, para a gente justificar pecados, pensamentos e atitudes inoportunas, porque senão tudo vai estar sendo justificado. Pedofilia, assassinato, tudo supostamente apoiado ou colocado na justificação do sagrado nome de Jesus. Então as pessoas estão utilizando o sagrado nome de Jesus para justificar as suas coisas profanas. Então, por conta disso, dito o que eu falei, vamos lá falar sobre o casamento do Hulk com a Camila. Eu acho muito inadequado, eu acho assim uma situação que é vergonhoso, não tem nenhuma possibilidade de qualquer pessoa que busque o equilíbrio, que busque a conexão com Deus, uma pessoa decente, concordar com esse casamento. Só que não cabe a mim, não é a você, julgar, mas a gente discerne sim, porque tudo na nossa vida a gente tem que discernir, a gente tem que fazer avaliação. Na nossa vida é assim, a gente discerne quem a gente quer na nossa vida, ao nosso redor, a gente discerne as informações que a gente recebe, porque viver é saber discernir. Então, assim, não cabe a gente julgar, porque quem julga é Deus e a justiça, mas nos cabe sim discernir, nos cabe fazer avaliação sobre essa situação. Não tem, nem, assim, na minha opinião, ninguém que vá concordar com um homem que casa, ou poderia ser uma mulher também, que casa com um sobrinho do seu ex-esposo. Isso não existe. Isso não existe de forma nenhuma, ninguém que é decente faz isso. Ainda mais fazer colocando o nome de Deus no meio, como se foi a vontade de Deus que foi cumprida. A gente não pode colocar Deus no meio para a gente justificar a nossa natureza humana. Porque onde tem traição, Deus não tá. Onde tem mentira, Deus não tá. Onde tem falsidade, Deus não tá. Onde tem traição com tramóia, não tá. Deus não tá. O que está é aquilo que opõe a Deus. Aí, eu queria falar com vocês sobre a carta que Camila escreveu para sua tia, a Irã, quando ela fala para Irã por que ela ficou com o Hulk. Eu acho que para a gente começar
discernir, né, e analisar essa situação, a gente precisa entender o seu começo, até para que a gente não seja leviano e fale qualquer coisa. Não, a gente tem que analisar e discernir os fatos, aquilo que é dito, aquilo que é posto. Em 2019, a Camila, ela escreve a carta para Irã, abre aspas para Camila. Ela diz: está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro. Não queria que fosse assim, juro. Nunca imaginei que poderia acontecer. Mas a gente não manda no coração. Ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos. Acho importante que saiba também que aconteceu agora nessa minha última viagem à China. Nunca, jamais foi antes. Não sei se você ainda consegue enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco. Vamos falar sobre essa parte? Pessoal, quem fala que para a própria tia que a gente não manda no coração, que ninguém está imune a viver o maior dos sentimentos. Mas esse maior dos sentimentos, ela supostamente está vivendo com o cara que foi casado com a tia. Tia essa que a criou como se fosse filha. Quando Irã está junto ainda com Hulk, Camila tinha mais ou menos 18 anos. E Camila convive lá na casa como se fosse filha da Irã. Inclusive, tem fotos aí, para quem quiser ver na internet, Camila viajando com a Irã para todos os cantos do mundo. Camila era casada, inclusive. A tia tratava como se ela fosse filha, e dengava e cuidava. Ela vivia naquele seio familiar que agora, ou se não à época, em 2019, ela está dizendo que o maior dos sentimentos era o que ela, Camila, época casada, estava sentindo pelo marido da tia, e que era maior dos sentimentos, estava incubado entre os dois. Gente, isso é inadequado de todas as formas, E quando ela fala que não viveria se não fosse verdadeiro, que nunca imaginou que poderia acontecer, isso a gente vê claramente que, no fundo, na minha opinião, o que ela queria era viver a vida daquela tia. Eu não sei o que essa tia conversava com a Camila, eu não sei o que Irã, nas viagens e nos encontros com a Camila, Irã falava, mas com certeza a Camila em algum momento desejou ter a vida que Irã tinha. De alguma forma, ela queria aquilo para ela e começou a imaginar e desejar aquilo desde os 18 anos, na minha opinião. Foi isso que foi acontecendo e Camila foi alimentando isso dentro do coração dela, uma coisa inadequada. Ela queria viver a vida da tia. E a admiração que ela tinha pela tia, na minha opinião, é que ela queria ser a tia. Ela queria aquilo que a tia era, ela queria ser aquilo que a tia era, ela queria ter aquilo que a tia tinha. Então, por isso, ela foi alimentando aquilo no coração dela, que não tem lógica da pessoa não controlar os seus próprios desejos. Então significa que uma mãe pode desejar seu genro e aí sua filha separar, ela casar com seu genro, porque Deus que colocou o genro na vida dela, e Deus vai colocar a felicidade de alguém em cima de infelicidade do outro. Isso não existe, isso não é de Deus. Então agora um pai pode casar com a nora e justificar que é em nome de Deus e que é um sentimento que estava incubado, que ele e a nora não podiam de forma nenhuma resistir àquilo. Até onde eu sei, a Bíblia diz que a natureza humana aconselha sim coisas vãs, mas a lucidez, o domínio próprio, o divino Espírito Santo nos aconselha o que é adequado. Se uma pessoa tem desejos inadequados pelo seu tio, que busque ajuda, que repreenda, agora que não alimente aquilo. Só de ter já está inadequado, só de ter aí já tem coisa que opõe a Deus, porque isso não existe. E aí justificar
que é por conta de um desejo, então a gente vai justificar também um pedófilo, ele tá com desejo numa criança. Isso não existe, a gente tem que entender e saber discernir o que é certo do que é errado, o que é adequado daquilo que é inadequado. E não, em nenhuma circunstância é razoável que ele e essa menina vão viver esse relacionamento, casar, sendo que ele era casado com a tia dela. Não tem lógica. Tem muitas mulheres por aí, a gente não faz tudo no ímpeto, no desejo, não é assim que funciona. E Camila, quando ela põe nessa carta, explicando até como aconteceu, eu acho meio que complicado. E falar que a gente não manda no coração, é claro que a gente manda no coração, porque o que guia o ser humano é a mente, a cabeça, a lucidez, não o coração. Não é o coração, é a cabeça. Então a gente tem que ter essa noção. Tanto assim que muita gente às vezes tem morte cerebral, o coração tá vivo, mas não dá para viver com morte cerebral e o órgão, coração, pulmão e todos os outros funcionam. Isso é muito claro para mostrar que não é o coração que decide. O que decide é a cabeça. As pessoas muito tempo nas suas vidas ficaram repetindo informação. Não manda repetindo informação, não, repetindo frases. A gente não manda no coração, a amizade não se cobra e outras babosices, porque se a gente não cobrar dos nossos amigos a amizade, a decência, a ética e a lealdade, a gente vai cobrar de quem? Dos nossos inimigos? Porque a amizade tem que ser genuíno, é verdade, por isso que também tem que cobrar quando não estiver adequadamente com os princípios da amizade, é assim que funciona, mas as pessoas muitas vezes repetem informações. Aí ela justifica quando foi. E ela continua, eu sinto muito por tudo. Se eu pudesse escolher, não estaríamos passando por isso. Claro que ela pôde, você pôde, Camila, você pôde escolher. Mas a vida não gira da forma que imaginamos. E ele me mostrou que não havia mais chance de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro de nós e despertou agora. Ou seja, o Hulk que convenceu a Camila que eles tinham que viver isso. Aí ela não importou com o sofrimento da tia, não importou com o sofrimento dos primos, porque à época havia 3 crianças menores, não importou com a destruição na família, com tudo que aquilo poderia gerar, só importou com o que ela acreditou que seria o que Deus preparou para ela. Desejos inadequados e inoportunos entre ela e o tio, porque sim, era tio dele na época. Aí ela diz que não tem possibilidade, né, a não ser viver isso, e que esse sentimento estava incubado e despertou agora. Como se sempre se trataram com respeito, que ela diz na carta, e esse respeito era recíproco, como que havia algo incubado e que despertou? Ainda mais um desejo inadequado, repito, inoportuno por um tio. Não, isso não é de Deus, mas ela vai botar Deus no meio. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus. E assim nós vamos seguir os planos dele. Ou seja, Deus que planejou que a sobrinha destruísse o casamento da tia, para a tia ser infeliz e para a sobrinha supostamente ser feliz. Essa galera bota Deus no meio porque eles acham que Deus é tipo, que faz o resultado inadequado e inoportuno da vida deles. Eu quero até pontuar aqui que assim, eu não acredito no Deus da ira, eu acredito no Deus da justiça. Eu não acredito no Deus que mata, que não sei o que. Eu acredito no Deus da justiça. Ele é justo até o infinito. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Tudo. Então, às vezes, a pessoa acha que está vivendo o auge por conta do dinheiro, mas não tem Deus na vida e está infeliz. Tem um documentário sobre a herdeira da L'Oreal, depois vocês pesquisam na Netflix, que fala um pouco sobre isso.
um pouco sobre o que às vezes as pessoas procuram como felicidade e o quanto as pessoas têm dinheiro, têm status e não têm a felicidade, não têm a lucidez e perecem de todo tipo de doença, principalmente doenças mentais e emocionais. Então as pessoas às vezes acham que é plano de Deus porque elas conseguiram alcançar um objetivo. A pessoa fala assim, o sonho, um exemplo, é viajar para os Estados Unidos. Aí viaja para os Estados Unidos e não importa mais nada. O resultado que vem depois, as consequências, não. O Deus quis que viajasse. Aí vive todo tipo de tumulto, de coisa inadequada lá. Aí fala, não, foi por conta dos outros, foi por conta disso. Esquece que sim, toda escolha tem uma consequência. Então a gente tem que avaliar, na verdade, discernir com entendimento para a gente saber o que a gente vai fazer e principalmente a gente estar preparado para a consequência das nossas atitudes e das nossas escolhas com dignidade, sem botar Deus no meio naquilo que não é responsabilidade de Deus. Deus dá livre-arbítrio, isso é bíblico. A Bíblia diz não desejai o que é do outro, não é verdade? Aí então como que uma pessoa que deseja o homem, a esposa do outro, a mulher do outro, quer colocar Deus nesse sentimento inadequado e inoportuno que próprio Deus condena? A conta não fecha. É para se sentir melhor naquele seu pecado, naquela sua atitude inadequada. Aí as pessoas querem justificar dessa forma. Mas vamos continuar a carta da senhora Camila. Aí ela fala que eles vão seguir os planos de Deus, que ela diz, despeço-me de você com lágrima nos olhos, porque tenho um carinho enorme. Você é forte, cristã, guerreira, mãezona, eu te admiro muito, isso nunca vai mudar, independente do que você venha a pensar ou falar de mim, respeito o seu momento. Ou seja, ela tá dizendo que a tia é forte, é cristã, é guerreira, é mãezona. Aí, por tudo isso, a tia vai aguentar essa dor que Camila e o Hulk começaram a causar desde 2019. Porque ela é forte, ela é tudo isso. Agora, eu concordo com a Camila. A Irã, que eu não conheço, não sou advogada dela nem tudo, ela é forte. Mas não porque ela é forte, porque ela é Irã. Mas eu acredito que ela seja cristã, porque o que nos fortalece é Deus. O que não nos deixa ter desejos inadequados, inoportunos, alimentados é o Espírito Santo de Deus. O que não nos deixa cometer coisas na ira é o Espírito Santo de Deus. Por que eu digo isso? Porque eu creio que é o Espírito Santo de Deus que fortaleceu Irã, que deu sim o entendimento para que ela não cometesse um ato de atrocidade contra Camila. Não ela com as próprias mãos, mas ela tem dinheiro e condições para ela poder atentar contra a vida dos dois. E ela não fez isso. Acho digno, acho cristão, acho forte. E principalmente, eu acho que Irã pensou nos filhos, porque qualquer coisa que ela fizesse, ela não destruiria só a vida dela ou da Camila ou o Hulk se ela mandasse ceifar a vida deles. Ela destruiria a vida dos filhos, que não tem absolutamente nada a ver com todo essa coisa inadequada e inoportuna que os adultos fizeram. Então, sim, eu acho que Irã tem sido forte, que o Espírito Santo de Deus tem fortalecido ela, sim. Pelo menos nessa questão que eu falei de ela não ter feito essas coisas mais inadequadas na ira ou na raiva. E, para finalizar a carta, Camila diz, perdoe-me se te fiz prazer sofrer. Olha como isso é cínico, isso é dissimulado. Sério mesmo? Uma coisa é a gente magoar o outro sem intenção. A gente não. Uma pessoa desejar, tirar, destruir um casamento, mesmo que aquele casamento já estava acabado, a pessoa alimentar um sentimento por um marido da tia e depois pedir perdão por aquilo, Camila, peça perdão a Deus. Sua tia não. Porque é claro que Irã perdoou, na minha opinião. E se não perdoou, deve perdoar.
Perdoa, porque a gente tem que liberar perdão, porque a gente é pecador e Deus nos perdoa se a gente verdadeiramente pedir. Peça, a gente, né, pede perdão e Deus nos perdoa. Agora, peça perdão a Deus todo dia por que você fez. Porque eu acho que Camila um dia vai cair em si. Um dia ela vai entender o que ela fez. E Deus pode até perdoar. Pode não, Deus vai perdoar se ela pedir perdão. Agora, ela vai entender que ela destruiu várias famílias, não só a dela, não só da Irã. Ela destruiu também essas crianças que eu te falo. Não é fácil para essas crianças. A gente vai chegar lá. Hulk e Camila têm 2 filhos, que na escola, com certeza, ou cada vez mais sendo adolescentes, 2 filhas, eu creio. Olha aí, a mãe dela casou com ex da tia. As crianças vão carregar isso. Tem que fazer muita terapia, tem que ter muito ensinamento cristão para os filhos. Mas Camila, pelo menos até agora, não tem ensinamento cristão. Se ela tivesse, ela não alimentaria um desejo inadequado e inoportuno por um tio. Porque sim, era tio dela. Aí ela pede perdão e fala, saiba que está doendo muito mais em mim do que você. Sério, se estava doendo mais na Camila do que na Irã, era a Camila suportar a dor e não causar mais dor na Irã, não é verdade? Eu te desejo do fundo do meu coração toda a felicidade do mundo. Até muito mais que eu desejo para mim mesmo. Olha o cinismo, olha como que o mal, aquilo que opõe a Deus, fala na boca das pessoas, travestido de bonzinho de cordeiro. Porque a partir do momento que ela diz que deseja mais felicidade para a própria tia do que para ela, então por que ela causou essa dor na tia? A conta não fecha. E para concluir, ela diz, recordarei sempre com carinho de tudo que vivemos. Fecha aspas para Camila. Fecha aspas para Camila. Essa carta ela fez em 2019. Depois disso, a gente sabe, o Hulk separou. O cunhado de Hulk, no caso o concunhado, que era esposo da Camila, eles tinham um negócio juntos, foi destruído, foi parar na justiça, briga. As irmãs da Irã, as tias da Camila, tiveram que separar porque a mãe da Camila é irmã da Irã, não conversam. Uma outra irmã, que é tia da Camila, irmã de Irã, ficou do lado da Irã. Inclusive, essa irmã, que no dia 4, no casamento, ela chama a Camila de Judas e diz que Judas não é só naquele tempo, que tem nos tempos atuais, que Camila desejou a vida da Irã por muito tempo. Supostamente alguém, inclusive, tinha avisado o Irã sobre isso. E que a mãe da Irã morreu no dia 4 de janeiro, dia exatamente que Camila casou, que isso é tão mórbido e sórdido, enfim, que se a mãe tivesse viva não iria aguentar. Por outro lado, Hulk fala que o casamento dele com a Camila é blindado por Deus, que Deus sabe de todas as coisas, de toda a verdade. Fecharam os comentários, que não aguentaram tanto hate. E a mãe da Camila, que irmã de Irã, falou que Deus repreendesse todo o mal, que aquele casamento era de Deus. Agora vamos lá. Gente, já falei aqui, eu acho super inadequado, não condeno, porque quem condena é Deus, mas não vou concordar. O certo é o certo, o adequado é o adequado. A gente tem que saber discernir isso, porque senão incesto vai virar certo. Uma mãe pode falar, eu tô apaixonada por meu filho, começar a casar, a viver com o filho como marido e mulher. Não, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entender que julgar é uma coisa, mas discernir é outra. A gente não pode achar normalizado agora que filha comece a casar com o pai, se apaixonar e ter desejos inadequados e inoportunos. Não é assim, nós não somos animais, nós temos o que ter o mínimo de noção, de lucidez e sabedoria com as coisas. Então não é razoável, não é adequado uma situação dessas, nem eu, nem você que tá aí do outro lado, a gente não acha isso aceitável. Isso é muito porco, para usar uma palavra menos chocante. Isso é muito porco, uma sobrinha
agora estar casada com um cara que foi marido da tia que ela conheceu desde pequena, que ela convivia, que ela viajava, que ajudava ela, inclusive, a realizar muitos sonhos. Isso não existe. Mas, a partir do momento, eu entendo também que a irmã de Irã, a tia de Camila, chama de Judas. Eu acho que só isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque se a gente chama a pessoa de Judas, pressupõe-se que tem um Cristo, e nenhum de nós somos Cristos, nós não chegamos aos pés de Cristo, nós somos cristãos. Eu acho que não precisa chamar de Judas, mas eu entendo também porque ela falou, é traidora? É, e vai morrer com a peste de traidora. Camila é traidora. Ela traiu a família, ela traiu o marido que ela era casada, ela traiu a tia. E, gente, não tem como não chamar uma mulher dessa de traidora. Por outro lado, a mãe de Camila, me parece aqui aquele tipo de mãe que existe muito na nossa sociedade, que é a mãe que não exorta, que é a mãe que não corrige, que é a mãe que inclusive vende os filhos por dinheiro. Independente de Irã ser ou não irmã da mãe da Camila, o que é um agravante ela ser, mas independente dela ser, uma mãe aceitar e concordar que uma filha que convivia dentro da casa de uma outra mulher, de um outro casal, e que era casada, e se apaixonar e destruir aquela família, achar adequado, já mostra inclusive os princípios que a Camila tem, na minha opinião. Mostra as referências que Camila tem. Agora, o agravante é essa mãe ser irmã da Irã. Ou seja, ela, na minha opinião, não precisa vir o público exortar a filha. Exorte no privado. Eu sei se ela não exortou no privado, não sei. Mas eu sei que ela veio ao público fazer um show, rezando, crendo em Deus Pai, falando que estão protegidos e não sei o quê. Eu acho inadequado. Por quê? Ou faz, já que ela não exortou em público, faz tudo em silêncio, faz tudo em off, não vem ao público dessa forma, porque a filha que você criou está casando com o ex-marido da sua irmã. Isso é inadequado, mas mostra quem é essa mãe. Mostra que essa mãe põe talvez dinheiro acima de qualquer coisa, mostra que essa mãe põe status acima de qualquer coisa, porque há informações, Flávia Oliveira trouxe a época que essa mãe não era próxima da Camila, quando a Camila era casada com o outro marido lá, quando lá para 2018 por aí. Ou seja, então a gente vê que referência é importante. Os princípios que a gente passa para os nossos filhos é importante, mas não é aquele princípio de mentirinha, não, de verdade. Tem gente que fica ensinando o filho, você não roube, não deve mentir, você não deve ter pensamentos inoportunos alimentados, mas faz tudo o contrário. Aí o filho fala, minha mãe e meu pai não são referências para mim? Porque não tem como. Se você é referência de luta, de honra, de dignidade, de verdade, não tem como seu filho ser o contrário disso. Não tem. Eu sei que às vezes dói, muitos pais falam, eu criei meu filho da melhor forma possível, ele tá sendo isso. Faça meia culpa. Entenda onde você falhou, não para se sentir o peso da culpa, porque nenhum pai ou mãe é perfeito, nós somos falhos, mas entenda onde às vezes uma atitude sua ou atitudes suas, negligências, contribuíram para que seu filho fosse para o caminho da mentira, para o caminho da falsidade, para o caminho da hipocrisia. Entenda, às vezes é doloroso, mas é melhor porque aí você tem autoindulgência, você se cura, você sente menos culpa de aceitar, talvez a minha filha tenha
esse problema aí de caráter, ou meu filho tem esse problema de caráter, por eu ser a referência dessa questão, porque eu não exortei, porque eu não repreendi, ou porque eu não fui referência daquilo. Como que dá para cobrar aquilo que você não é referência? É por isso que eu critico muitos pastores aqui, ou muita gente que fala de Deus, mas não tem a vida que é referência nesse sentido, não tem um casamento que é referência nesse sentido, não tem filhos, profissionalmente não é referência. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O mundo é diverso, tem todo tipo de gente. Tem gente que fala, eu faço coisa errada mesmo, não tô nem aí. Beleza, a consequência está para aquela pessoa. A gente não caga regra, a gente não é professor de Deus. Mas quando a gente diz que é cristão, quando a gente diz que é decente, a gente tem que viver aquilo que a gente prega. É doloroso, é pesado. Às vezes a conta é muito alta, mas é assim que a gente tem que fazer. Senão a gente abdica. Larga a mão de falar que é cristão. Porque quando a gente fala que é cristão, a gente não fala que é perfeito, mas a gente fala que a gente pelo menos segue aquilo que a palavra diz. E se a gente errar seguindo aquela palavra, a gente vai reconhecer o erro antes que os outros precisam nos apontar. Isso é domínio próprio, isso é lucidez, isso é autoconhecimento. E por outro lado, Irã, eu entendo também, vem ao público mostrar que ela estava passeando de lancha naquele dia do casamento e os 2 filhos não foram, né? Ficaram com ela, o filho tá meio assim sentido, ela o abraça, agradece aquele apoio, no caso que o filho não foi, ela também fala, filha, fica em paz, que a filha menor foi, que criança não entende, né? A menina é bem pequenininha, foi lá pro casamento. Agora pensa, é triste. Eu acho, na minha opinião, que Irã não deveria nem expor o filho naquela forma, fazer vídeo. O filho deu apoio para ela em off, não foi pro casamento em público, porque todo mundo viu que o filho não foi. Acho que não precisava expor aquele abraço e aquela fragilidade do menino em público. O menino, acho que tem 14 anos, foi muito empático e decente com a mãe. Os 2, na verdade, não foram. Imagina a tia que eles viram pequenos na casa deles, brincando com eles, agora está no lugar que foi da mãe deles. Isso mexe com a cabeça deles, ainda mais adolescentes, pré-adolescentes. Achei que ela não precisava ter exposto isso, podia ter vivido isso em off, mas também, enfim, tudo que essa mulher já passou desde 2019 com essa coisa, e agora esse show com esse casamento, sabe? Inclusive há relatos da cunhada da Irã, a Mirella Jennings, que é casada com o Yugnir, de que o padre que fez a cerimônia era amigo de Irã e do Hulk. Então isso a gente vê, eu tenho dito aqui, quem a gente se conecta, quem a gente coloca na nossa casa. Tem gente que quer ser amigo de todo mundo, quer ser legal para todo mundo. A gente pode, deve, tem que ser bom sem ser bobo. A gente tem que entender o que Deus nos chama pra gente fazer, ou o que eu posso fazer por essa pessoa, o que eu não posso. A gente não pode se colocar como salvador da pátria, como Deus, querer colocar qualquer pessoa no nosso seio familiar. A gente tem que tomar cuidado. Tem gente que é contaminado, que pode estar na nossa aura, no nosso redor. A gente tem que cuidar nesse sentido. Quem a gente vai trazer para nossa intimidade? A gente tem que cuidar muito nisso. Em algum momento, não culpando aqui Irã de forma nenhuma, eu inclusive me compadeço e me sensibilizo e me solidarizo com a dor dela, independente se ela estivesse em separação, que o Hulk alega isso, que os 2 estavam separados. A mim nem isso me interessa, mas por ser a sobrinha que casou com o ex, eu acho que a questão é essa. Talvez cada um fizesse a sua vida e tudo, mas a sobrinha que ela tinha como filha, que chamava ela inclusive de mãe, isso é tudo tão sórdido que, enfim, eu me compadeço com
com a Irã, como mulher, como mãe, como irmã, como cristã. Eu me compadeço sim. Eu não acho que em algum local do que é aceitável e razoável dá para compreender o que Camila fez. Não dá para compreender. Agora, não muda nada na minha vida, nem na sua. Só que a gente vive em sociedade, eles são pessoas públicas que tornaram isso público sem nenhum tipo de cuidado. Por quê? Eles já eram casados no civil, não é verdade? Mas precisa do show pirotécnico. Eu acho que Camila, inclusive na minha opinião, ela desejou tanto ter a vida que a tia tinha, que ela foi indo mais além, ela se consumiu. Talvez ela é metade ela, metade a vida que ela via da tia, porque já estavam casados, já estavam com 2 filhas. Esse show todo, esse casamento, que custou 15 milhões, que não sei o que, sabendo que a ex é tia dela. Para mim isso mostra claramente que desde o início ou existia um ódio da tia, passivo-agressivo, ou existia uma inveja tão grande que ela escondeu tão bem nos anos todos que ela fingia que era amiga ou que gostava da tia. E a gente às vezes tende a acreditar nos elogios. A pessoa fala, quanto eu gosto de você, quanto você é bacana. Tem gente que se alimenta disso, de like, e às vezes não vê o que está por trás, não ora para discernir, não para sentir, sabe, aquele sentimento que fala, não sei, alguma coisa me diz para não confiar. Talvez Irã em algum momento sentiu isso, porque mulher sente, ou talvez o homem também sinta. Em algum momento ela sentiu, e talvez até ela sentiu culpada por ter sentido aquilo. Ela sentiu, tô sentindo alguma coisa dessa menina com meu marido, mas não, é minha filha. Minha filha não, que ela não é filha, e filha não faria isso. Ela pensou, é minha sobrinha que eu cuidei como filha, eu que tô com pensamento inadequado, eu que tô alimentando coisa que não é. Talvez em algum momento Irã sentiu isso. E aí Camila faz esse show todo, esse casamento público, porque isso, na minha opinião, que ela sempre quis, que ela sempre buscou. Não bastava tomar o marido da tia. Ela quer ou quis, não sei, pretende ver a tia sofrendo. Ela quer, não sei, ver talvez onde vai a força da tia. Tipo, ainda bem que Deus continue, né, fortalecendo o Irã, porque depois desse show todo, se acontecer, tá repreendido alguma tragédia, é isso que Camila quer, é isso que ela deseja, ela quer destruir de todas as formas a tia, porque emocional e mentalmente, em algum momento ela conseguiu fazer. E o que ela pretende com esse casamento, esse show exagerado? Ela pretende machucar sim a tia, ainda que nas palavras ela fala que não, porque é uma sonsa. Eu desejo que Irã continue buscando a Deus, continue orando, não oração contrária, mas continue se fortalecendo e espere sim no tempo de Deus, que a justiça de Deus chega. A justiça de Deus não falha, não falha. A gente não mora com eles para saber como que eles vivem, se eles vivem bem ou não vivem bem. Eles, pelo que está alegando publicamente, botando até Deus no meio, talvez sim. Agora, dá para ver que o entendimento que eles têm das coisas é meio distorcido, porque um cara que acha normal casar com a sobrinha que a ex-mulher tratava como filho, vivia viajando com eles, mostra que ele não tem uns princípios muito ajustados. E uma menina, uma mulher que aceita casar com ex da tia e fazer todo esse show e ter 2 filhos sem nenhum tipo de remorso, de problema na consciência, mostra também que os 2 se merecem. Então é complicado toda essa situação. E falar que Deus não
Deus não quer que o marido do outro não é presente de Deus. Deus não quer que ninguém destrua o casamento de ninguém. A gente tem que tomar cuidado. O que a gente deseja, pra gente não falar que o que Deus quer. É difícil, às vezes, a gente se colocar de uma forma mais adequada, pertinente. Às vezes não é nem uma atitude que os outros vão gostar, mas isso que a gente tem que fazer. Não é falar, não, peraí, supostamente eles não estão nem juntos. Minha tia, eu amo ela, mas eles estão brigando no casamento. Minha tia contou, aí é comigo que ele vai ser feliz. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E a gente também não pode, para concluir, prefiro não ficar muito longo, concordar com qualquer coisa, porque às vezes aquilo também volta para nossa vida. Eu não sei, mas eu fico imaginando que tipo de intimidade, porque elas eram íntimas, o que Irã conversava com a sobrinha, que segredos elas tinham, porque todas as vezes o Hulk solta isso, a verdade só a gente sabe, a verdade não é essa, Deus que sabe. Camila também vem com essa questão, então eu não sei o que às vezes Irã poderia ter dado de munição, ou se não de abertura ou espaço para alguma coisa nesse sentido. Não estou a culpando, por óbvio, mas é o que também eu trago de questionamento. Porque às vezes é difícil a gente às vezes exortar, nos colocar, para a gente não ser conveniente, às vezes com uma atitude inadequada. Por exemplo, quando eu tinha 29 para 30 anos, eu era professora da rede estadual aqui na Bahia, e eu dava aula para o ensino médio lá na IED, na Escola Normal, que é muito famosa aqui, e nas extensões da IED na área rural, lá em São Sebastião. E eu era muito nova com relação aos outros professores, digamos assim, e também eu tinha alunos da minha idade, ou sei lá, de 25 anos, 27, tinha alunos de 45, de 50 anos naquela época, porque eu dava aula à noite. E à noite, como vocês sabem, tenho educação de jovens adultos, da EJA, que estuda junto com adolescentes. E como a normal, na extensão da ED, tinha o ensino médio, misturava pessoas de todas as idades, digamos assim. E eu sempre fui, mesmo com pouca idade, muito firme nas minhas colocações, doesse a quem doesse. Até porque antes eu tinha vindo de uma questão pessoal muito emocional, foi muito punk para mim, mas que me deu envergadura em todos os sentidos. Então eu estava exatamente entendendo daquilo que eu não queria para minha vida e que eu precisava me afastar para eu não me conectar. Assim, haviam na época alunas que eram noivas, estavam prestes a casar, e tinha uma aluna específica que estava muitos anos com um noivo dela. E eu conhecia tanto a aluna quanto o noivo. E um belo dia, a prima do meu marido vem de férias de outro estado com o irmão dela, os dois primos do meu marido, e eles vão visitar a gente na nossa casa. E esse primo do meu marido, ele era muito carismático, enfim, na época ele tinha 15, acho que a irmã 18 para 19. E eles vão para nossa casa, e eu e meu marido, a gente sempre foi muito aberto e solícito com, digamos assim, com a família. Aí ele me chega lá, ele, a irmã e o noivo da minha aluna. Já achei estranho. Sobe, beleza, entraram. Daqui a pouco umas intimidades. Eu falei, peraí. E já havia, antes disso, lembrando aqui, um rumor do que essa prima do meu marido tinha algum crush, não sei o que, com esse menino que era noivo. Aí eu falei, peraí, na minha casa, nenhum tipo de intimidade entre vocês dois que ultrapassa o limite da amizade. Eu não sou concuviteira,
Eu não apoio esse tipo de coisa. Gente, eu tinha 29 para 30 anos. Então não é sobre a idade. Ah, não, eu era nova e eu aceitei. Meu marido na época, eu sou 9 anos mais velha que o Dom. Então o Dom tinha o quê? 19 anos. Aí, não, 19 para 20, vamos por 20. O Dom tinha 20 anos. Aí aconteceu o quê? O Dom também não, aqui, né? A gente não aceita isso porque a gente tem princípios cristãos. E não só, porque cristão mais falho, a gente sabe aquilo que a gente não quer se conectar. Eu fiquei de chata, meu marido ficou de chata, de velho, de sem graça, com 20 anos, mas pegando no pé, foram embora. O primo do meu marido ficou chateado também, porque quis deixar ele só dar uns beijinhos. Eu falei, na minha casa não. Nem eu nem meu marido, nunca a gente abre essa boca pra falar hoje, porque a pessoa planta e colhe. Hoje eles nem estão juntos. Essa menina casou com outra pessoa, esse cara também casou com outra pessoa depois de muito tempo de noivado, até porque ela não merecia um cara desse. Vamos combinar. Eu nunca chamei para falar, tu sabe que o seu noivo foi lá em casa com a prima do meu marido. Não! Porque não precisava falar por nenhum motivo. Eu tô contando aqui agora só para contextualizar. Mas o que eu fiz naquele momento me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, tanto para mim quanto para o meu marido. Porque se eu abro espaço, se eu concordo com aquilo, em algum momento a vida ia me cobrar. Pelo menos eu assim que eu penso. Em algum momento, alguém então poderia criar situações para que aquilo entrasse na minha vida ou na vida do meu marido, tá repreendido. Então, às vezes, o erro das pessoas é isso, não se colocar no lugar do outro e viver no hedonismo, tudo que é legal e sair fazendo. Peraí, não é assim que a gente vive. A gente não bebe petróleo, a gente bebe água. Mas tem gente que mistura todo tipo de coisa para sentir a vibe, todo tipo de químico. Tem gente que tá cheirando cacau para sentir alguma vibe, alguma coisa. Então a gente que escolhe o que a gente tem para nossa vida. Eu não canso de repetir aqui. A gente sabe sim o que é certo, o que não é certo. A gente sabe. Não tem como você não saber que desejar marido da irmã é errado. Sentimento incubado tá repreendido, é sentimento do que opõe a Deus. Não tem como a pessoa não saber que desejar a vida do amiguinho é errado. Senão, o mal tá em quem deseja. Então não tem uma possibilidade da gente concordar. Eu repito aqui, eu não tô julgando a Camila, eu nem conheço a Camila lá, eu cá, nada a ver. O que eu estou falando é que é inaceitável. Da mesma forma que a gente abre a boca para falar que é inaceitável um pedófilo, é inaceitável um homem adulto casar com uma criança, é inaceitável um homem adulto armazenar pornografia infantil, a mesma coisa é inaceitável que uma sobrinha se case com o cara que foi marido da sua tia, independente se esse casamento estava destruído, o que fosse, independente. A gente não casa com o nosso padrasto, a gente não casa com o nosso pai, a gente não casa com nossos irmãos. Por que a gente casaria com um tio? Porque é um tio. A gente não casa. Não, peraí. Meu pai separou da minha mãe. O sentimento incumbido tá repreendido. E botam Deus no meio. Todos eles botaram. Botam Deus no meio para falar que Deus que tá blindando um casamento que foi feito em cima da dor do outro. Hulk não sabe o karma que isso tá levando para a vida dele. Mas uma hora ele vai saber, com certeza uma hora ele vai saber. E a Camila também, que tem 2 filhas pequenas. As pessoas acham que a conta não chega. Principalmente se tem status ou dinheiro, as pessoas acham que a conta não chega. Mas a conta chega, porque Deus é justo. E Deus é justo para que nossas vontades, quando a gente o executa, que não esteja congruente com a vontade de Deus, a gente pague por isso, pelas nossas vontades inadequadas.
Só porque é a mesma coisa. Peraí, a pessoa foi assaltar o banco, aí roubou o banco, foi a vontade de Deus que ele roubou o banco. Ele conseguiu roubar e não foi preso. É vontade de Deus? Gente, mas o que acontece? Tem muita gente dando golpe em velhinhos. A menina que dava golpe em velhinhos, pegando cartão de crédito, ela postava, acredite no sonho de vocês, Deus é bom. Agora eu te falo, Deus quer que ela vai dar golpe nos velhinhos, tirando gente que às vezes só tem aquela economia, que não tem às vezes parente ao redor, que fica perturbado mentalmente quando cai nesse tipo de golpe. Às vezes eles arrancam tudo, porque Deus que quer. Ou seja, enquanto ela tá passeando de barco, de jet ski, viajando, é Deus que quer, porque as pessoas colocaram nas suas cabeças, muitos pais, inclusive, incutem isso na cabeça dos filhos, que dinheiro é prosperidade, somente o dinheiro, não importa o caminho para se adquirir. Então as pessoas acham, peraí, se dinheiro é prosperidade, abre OnlyFans, se prostitui, vira lixo dos homens, para o homem fazer o que quiser, só para pagar dinheiro, lixo, enfim. Aí para falar, tá vendo como Deus é bom? Comprou o carro, comprou o apartamento, se prostituindo. Eu não sou contra a prostituta, não tem nada a ver, cada um colhe o que tá plantando. Mas, gente, é inadequado. Então é a mesma coisa, falar que é Deus que tá blindando, que Deus que quis, não faz sentido. Agora, eu também não sei a intimidade deles com Deus, eu não sei como que eles estão professando a fé deles. O que eu sei é que eles não estão buscando aconselhamento do Espírito Santo de Deus. Isso eu sei. Como que eu sei? Senão eles não fariam, primeiro eles não ficariam juntos desde o início, se tivesse aconselhamento espiritual. Segundo, não fariam um casamento da forma que fizeram para chamar a atenção do Brasil e do mundo, porque saberiam que chamaria atenção, sabendo que o Hulk é ex da tia da Camila. Deus não ia querer isso. Deus não ia querer isso. O que está aconselhando eles, talvez outra coisa. Na minha opinião, Deus não é. Não sei a intimidade deles com Deus, não sei. Mas eu sei que eles não têm um mínimo de cuidado com o próximo. Se tivessem, ainda mais quando esse próximo é essa tia, não fariam esse show pirotécnico de casamento que eles fizeram, até porque, como eu falei, eles já são casados no civil, já causaram dor para essas 3 crianças do casamento anterior. Essas crianças, filho de Hulk e Camila, vão sofrer sim bullying na escola, porque sofre bullying, isso não é só na escola de gente pobre não, tá, pessoal? Os pais da filha da Elise Matsunaga, eles tiveram que pedir na justiça para mudar o nome da neta. Sabe por quê? Eles nunca tinham conversado com a neta de quem era a mãe dela, o que a mãe fez. Na escola, uma amiguinha pequenininha, menor de idade, contou pra menina que a mãe dela, a Elise, esquartejou o pai. Uma criança, com certeza, escutou em casa os pais falando, esses pais sem sabedoria, sem cuidado. Foi lá, uma criança contou para essa menina ficou perturbada. Conseguiram na justiça alterar a certidão, dar uma nova identidade, um novo nome para essa criança, para tentar proteger essa criança, que em algum momento da vida dela, alguém vai descobrir que mudou o nome, que é ela, filha da Elise e do, acho que era Marcos Matsunaga, né? E para falar, sua mãe escortejou seu pai, não sei o quê. Então, não há como, não existe possibilidade, na minha opinião, das filhas do Hulk e Camila não sofrerem esse tipo de bullying, esse tipo de julgamento, porque é assim a vida da gente. Quando acontece ao nosso redor, ao meu redor nunca aconteceu, mas sempre acontecem os escândalos. Vamos supor, de uma sobrinha casar com uma tia, a gente comenta, fala, gente, que inadequado. Mas quando é gente pública, a gente comenta por exemplo, igual eu tô fazendo aqui, publicamente também, porque eles são figuras públicas, porque eles escolheram fazer esse show pirotécnico, a gente pode também dar a sua opinião. Eu acho inadequado,
Eu acho inoportuno, eu acho assim que Irã, ela é forte, como eu já falei. Eu acho que Camila é o pior tipo de ser humano que existe, que é aquela pessoa sonsa, fingida, é aquela pessoa que espera o momento certo para dar o bote, sabe? Finge de ser legalzinha, finge de ser, aham, não tem problema, eu faço, eu te ajudo. O que você quer, tia? Ai, tia, a senhora é tão maravilhosa, quanto eu admiro a senhora. Isso é tudo pra alisar o ego da tia e dar bote no momento oportuno, porque ela era confidente, inclusive elas vestiam às vezes iguais, sei lá, amiguinhas, parceirinhas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Adulto tem que ser amigo de adulto, ou senão dos seus filhos. Ah, eu tenho 43 anos, eu vou ter uma amiga de 17. A conta não fecha. A amiga de 17 eu só terei se for a minha filhota, que inclusive é minha melhor amiga. Se não, não tem como. Ah, peraí, um senhor de 50 anos, a melhor amiga dele é uma menina de 15, não existe. A gente tem que saber discernir as coisas e não começar a normalizar tudo. Ah, é normal esse senhor ter amizade com essa adolescente. É normal uma sobrinha sentir desejos pelo tio. Não é assim que funciona. Então a gente vai normalizar a doença mental e psiquiátrica que é gerontofilia, que é pedofilia. Não, né? Então a gente tem sim que escolher e saber discernir verdade de mentira, certo do errado. Ou agora a gente vai começar a casar com ex do nosso pai ou ex da nossa mãe só porque não deu certo, eu tô sentindo um desejo. Tá repreendido. A gente, eu repito, natureza humana pode até aconselhar coisas vãs, mas Cristo veio e existe o Espírito Santo Conselheiro para que a gente faça as escolhas mais adequadas. E para concluir, você que assistiu esse vídeo até aqui, que Jesus, na sua infinita e sagrada autoridade e misericórdia, te livre, te guarde de todo dardo de fogo, de todo implante espiritual, mental, físico, emocional e material, e te dê sabedoria e lucidez para você desviar das setas que as pessoas possam te mandar, para você ver e discernir amigo de inimigo, falso amigo, para você discernir verdade de mentira, para você viver com cobertura e proteção. É isso que a gente precisa, de cobertura e proteção, e que Cristo nos livre de tudo aquilo que nos afaste dele. Que Cristo afaste de nós todos aqueles que nos afaste dele. Que Jesus te afaste de tudo aquilo que te afaste dele. Que você entenda que não, vontade de Deus não é porque sua vontade foi concluída que ela é vontade de Deus. Não. Aí você vai pensar, então, peraí, se eu fui lá nessa loja eu roubar, eu consegui roubar, foi vontade de Deus. Deus me mandou lá para roubar? Lógico que não, né? Então vamos não dar espaço para o inimigo na nossa aura, no nosso redor, para que a gente não seja usado na nossa boca, como essa Camila que falou para a tia lá em 2019 que desejava mais felicidade para a tia do que para ela mesma. Mas numa clara mentira, porque se assim fosse, ela não estaria com o ex da tia, nem se casaria com o ex da tia, nem faria esse show pirotécnico do casamento. E você? Vigie, porque nem tudo que você escuta da boca de uma pessoa é aquilo que ela verdadeiramente pensa ou deseja. E não deixe teu coração te dominar. O que nos domina é a lucidez, é a cabeça, é o domínio próprio. Até a próxima.